Olá, tem um texto na Bíblia que chama muita atenção e hoje eu vou colocar na mira para que a gente possa melhor entendê-lo. Vamos ver como é que o professor pode dar para a gente a resposta, porque ele diz o seguinte: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Como a gente entende esse texto? Pessoas que expulsaram demônios, pessoas que falaram em nome do Senhor, pessoas que aparentemente viveram pregando e Jesus não vai reconhecê-los. Como entender esse texto? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e é sempre muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. O nosso áudio aqui tá chegando forte, mas é um prazer ter você aqui bem pertinho de nós. Aonde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade. Onde quer que você esteja no nosso país, fora do nosso país, assistindo a nossa programação através da internet ou de algum canal que retransmite a gente, como por exemplo Portugal. Já recebi aqui pergunta de Portugal agora há pouco, hein? Pessoal que nos assiste em Portugal, um abraço carinhoso para vocês. Pessoal que nos assiste em Moçambique, na Angola, em vários lugares, através da internet, nós chegamos em qualquer lugar do mundo. E aqui no nosso país, mais de 460 cidades têm o canal aberto da TV Novo Tempo. E outros assistem pela Parabólica, pela Sky, pela Claro, pela Vivo, pela Oi, aonde quer que você esteja. Sinta-se abraçado. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Felizes porque nós temos a oportunidade de juntos estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus. E quem está na mira para responder baseando-se na Palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Graças a Deus estamos em mais um programa ao vivo com o nosso telespectador, na certeza de que Deus vai nos orientar aqui no estudo da Bíblia. E nós esperamos, se você está assistindo pela primeira vez, que você volte mais vezes ao Na Mira da Verdade aqui na TV Novo Tempo. Desejamos que Deus abençoe a você, que Deus nos guie no estudo de hoje e envie a sua pergunta. Muito bem. Nós abrimos o programa lendo um texto, é um texto forte, aqui de Mateus capítulo 7, a partir do verso 21 até o 23, porque aqui é Jesus falando. É Jesus exatamente falando isso. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. Como é que a gente entende isso? Lá no verso 22, quando aquele dia chegar, ou seja, no fim dos tempos, quando Jesus chegar, vir nos buscar, muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do teu nome, do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus. E pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Ora, como é que a gente entende isso? Essa pergunta quem mandou foi o Tiago Rocha de Oliveira, aqui pelo Instagram, e ele perguntou assim: boa noite, Tito e professor. A palavra de Deus fala que muitos virão em meu nome, farão milagres em meu nome, e mesmo assim não serão reconhecidos. Me explica isso, por favor. Ele é lá de Feira de Santana, na Bahia. Professor, é um texto forte, hein, meu amigo? Forte. Como é que é isso? Em que momento isso vai acontecer? Aqui é Jesus que falou isso daqui. Como é que a gente entende esse pedacinho da palavra que Jesus disse? Aqui, Tito, Jesus Cristo está falando
dos falsos profetas e que é perfeitamente possível falar em nome de Jesus, expulsar demônios em nome dele, profetizar, curar pessoas, inclusive, fazer milagres e perder a salvação. Por quê? Jesus está nos mostrando aqui, entre outras coisas, que o sobrenatural não vem necessariamente de Deus. Então, as pessoas, hoje em dia, muitas pessoas escolhem uma religião de acordo com o cardápio. Se esta religião tem milagres, se essa religião atende às minhas necessidades, é a minha religião. Mas essa pessoa não para analisar se esta religião ensina totalmente a verdade da palavra de Deus. E o que Cristo está advertindo aqui? Mesmo que os filhos de Deus estejam presentes em todos os lugares, nem todos os caminhos conduzem a Deus. Tanto que Jesus fala em João 14, verso 6, que Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Quando Cristo fala de pessoas na volta de Jesus se perdendo, mesmo profetizando em nome de Cristo, fazendo milagres, expulsando demônios, Cristo está advertindo do seguinte: não basta ter capacidade de fazer o sobrenatural, precisa fazer a vontade de Deus. Por isso que ele fala, Nem todo o que me chama de Senhor, Senhor, quando o nome é repetido 2 vezes, significa um sinal de intimidade. Então, ou seja, é possível alguém alegar ter intimidade com Jesus e não fazer a vontade de Deus. E aí ele fala, muitos vão dizer assim, Senhor, Senhor, mas eles não fizeram a vontade do Pai que está nos céus. Ou seja, a profissão de fé em Jesus tem que ser condizente com as obras, com as atitudes no dia a dia, não apenas fazendo milagres ou pregando em nome de Cristo, mas vivendo na prática aquilo que Deus ensina nas Escrituras. E aqui no verso 23, quando fala apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade, a palavra iniquidade, do grego anomian, nomos no grego quer dizer lei. Anomiam é ser contra nomos ou contra a lei. Então ele está falando de um grupo de pessoas aqui que no seu viver diário é contra a lei de Deus, ou seja, alega ter intimidade com Jesus Cristo, faz milagres inclusive, porém no dia a dia a vida não está em conformidade com a lei e com a vontade de Deus. Em resumo, Cristo está dizendo, não basta crer, tem que crer e ser coerente com esta crença. E um ensinamento final que eu deixo aqui para o nosso telespectador, lembre-se que se uma pessoa pode perder-se falando em nome de Jesus, profetizando em nome dele, expelindo demônios e realizando milagres, isso quer dizer que nem toda força sobrenatural, nem toda manifestação sobrenatural vem necessariamente de Deus. Esses falsos profetas aqui estão sendo usados por Satanás. É por isso que a Bíblia ensina a doutrina do conflito cósmico entre o bem e o mal. Você tem que estudar essa doutrina. Quando você entende que há um conflito cósmico entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos, esses textos, estas situações no texto bíblico e as situações da própria vida no dia a dia, tudo ganha mais sentido, mais lógica. Porque a doutrina do conflito cósmico serve de uma moldura na qual nós destacamos o quadro todo da experiência cristã e da experiência religiosa. Então, uma dica que eu dou para você, entre outras, eu recomendo muito que você leia um livro intitulado O Grande Conflito, de Ellen White. Ela faz ali uma análise histórica do conflito cósmico entre o bem e o mal ao longo da história, desde o início até a segunda vinda de Cristo. É um livro muito precioso para você analisar este assunto tanto do ponto de vista bíblico quanto do ponto de vista histórico. E você pode adquirir este livro, inclusive aqui na Novo Tempo, na loja da Novo Tempo.
Acho que é loja, Tito, ponto Novo Tempo. Novo Tempo Loja, não, lojanovotempo.com, não, novotempo.com/loja, professor. Pronto, novotempo.com/loja. Este é um livro que seria muito interessante você ler, para você entender melhor a doutrina do conflito cósmico, porque entendendo isso, você vai entender essa questão de Mateus 7 e muitas outras que dizem respeito à nossa vida. Muito obrigado, sua pergunta foi muito importante. Muito bem, estamos apenas começando o nosso programa. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas através do nosso WhatsApp, o número é 12 981510101, também pode ser SMS, tá bom? Você pode mandar também através das nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e no Instagram, @namiradaverdade. Só você ver que lá vai ter um videozinho para você colocar a sua pergunta ali nos comentários e você já está participando, já está pronto para ser pescada aqui a sua questão, tá bom? Eu tenho uma pergunta aqui que chegou pelo nosso WhatsApp, quem mandou foi o Farias Penha. A pergunta dele é a seguinte, ele se chama Inácio e mora lá no Ceará. O nome dele no WhatsApp que é Farias Penha. Eu me chamo Inácio, moro aqui no Ceará e gosto de assistir o Na Mira da Verdade. Gostaria de saber o que Jesus, de fato, quis passar quando ele fala ali em Lucas 6:29. Eu vou ler aqui para a gente contextualizar o nosso telespectador, tá bom, professor? Pode ler, Tito. Sei que você já sabe o que está querendo dizer aí, mas eu vou ler aqui. Leia para nós aí. Lucas capítulo 6, verso 29 diz o seguinte: se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Professor, estão ligando aqui para mim. Não adianta, não tem como a gente atender. É só pelo WhatsApp e SMS, tá bom? Tá aqui. Professor, diga para mim aí, o que Jesus estava querendo dizer? Se alguém der um tapa no seu rosto, vire o outro lado para ele bater. Porque sabe o que parece pra gente? Que no Novo Testamento, o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, né? Amoroso, pede para dar outro tapa, virar outra face do rosto para levar outro tapa. Só que lá no Velho Testamento a gente não vê isso. Como é que a gente entende a situação aqui, professor? Veja, aqui Cristo está mostrando para nós um ideal. Não nos vingarmos, não pagar o mal com o mal. Só que este é um ideal a ser buscado. Eu, por exemplo, eu gostaria de ser assim, mas eu não sou. Se o indivíduo me der um tapa, eu vou dar um murro nele também. Condenado! Né? Então eu não cheguei nesse nível ainda. Agora, o fato de eu não chegar nesse nível não significa que eu não deva. Eu devo chegar nesse nível e eu reconheço isso. Então o que Cristo está ensinando? O dia que nós chegarmos neste nível de não revidarmos algo, nós vamos resolver uma série de problemas. Agora, isso quer dizer que Cristo está estimulando, então, eu tolerar abusos físicos e emocionais? Também não é assim. Né? Então as pessoas acabam descontextualizando. Mas ele está falando aqui no trecho sobre amar os nossos inimigos, não é isso? Sim, e é não pagar o mal com o mal. Certo. Quando você faz isso, você está amando os inimigos. Agora, tem um outro texto de Jesus aqui, que convém nós considerarmos, que Jesus, mesmo ensinando isso, ele não tolerava abusos físicos e emocionais. Tem um texto aqui, é João capítulo 18 aqui, versículo 22 em diante. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Olha que interessante. Jesus, ele não pagou o mal com o mal, mas ele se posicionou. Ele não foi aquele cara abobado que tomou um tapa e ficou assim, não. Ele tomou um tapa, não pagou o mal com o mal, mas o quê? Se posicionou, falou, você está me agredindo fisicamente, de uma forma desnecessária. Então, o dia que nós chegarmos a esse nível de Cristo, nós seremos, obviamente, plenos, realizados e verdadeiramente felizes. Mas é um alvo a nós buscarmos.
Muitos Agora, não desenvolveram isso ainda e eu sou um deles. Agora, eu complementei ali, né, botando lenha na fogueira com relação ao Deus do Novo Testamento e o Deus do Velho Testamento. Não tem diferença, né, professor? Não tem. Mas como que a gente entende essas situações que a Bíblia apresenta? Ó, eu não vou entrar a fundo na questão das matanças do Antigo Testamento para não delongarmos muito, mas o que acontece lá em Levítico 19, só para as pessoas verem, olha o que diz aqui, 19 e 18, não é nada diferente do que está aqui, ó. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então não tem diferença. O que acontece é que quando ocorriam as matanças no Antigo Testamento, eram num contexto de juízo. Então Deus usou Israel, assim como hoje usa o Estado, como instrumento de juízo. Então são coisas distintas e diferentes. Porque o princípio, a nível pessoal, de não se vingar, está aqui no Antigo Testamento, em Levítico 19 e 18. Muito bom, muito bom. Vamos lá, mais uma perguntinha aqui agora do nosso Instagram, mais uma que chegou. Quem mandou foi o Rafael Aparecido. A pergunta do Rafael é a seguinte: Jesus, quando estava sendo crucificado, pediu para Deus perdoar as pessoas, pois elas não sabiam o que estavam fazendo. Quando Eliseu, é exatamente mais ou menos o que a gente estava falando, tá? Olha aqui, ó. Quando Eliseu foi chamado de careca pelas crianças, ele orou a Deus para mandar ursos para devorarem as crianças. Por que Deus, o Deus que Jesus ensina é o de misericórdia e o Deus do Velho Testamento é o Deus dos exércitos e da vingança? Você falou ali, nós estávamos falando sobre não se vingar, mas a Bíblia fala em vários momentos que o Deus do Velho Testamento é o Deus da vingança. Veja, são dois contextos também totalmente diferentes. Os romanos e pessoas que estavam ali matando Jesus, eles não sabiam que Cristo era Deus. Aqueles jovens que ridicularizaram o profeta, eles eram israelitas, sabiam que ele era profeta e rebeldemente estavam se opondo contra o profeta e contra Deus. Então nós não podemos comparar as duas coisas, são coisas totalmente diferentes. Você quer ver uma coisa? Apocalipse 6,17, isso aqui é Novo Testamento, obviamente, não fala só da ira de Deus Pai. Olha o que diz o verso 17. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. O Cordeiro Jesus também se ira. O Cordeiro Jesus vai levar pessoas para o lago de fogo. Então as pessoas, quando tentam separar o Deus do Antigo e do Novo Testamento, elas estão cometendo um erro muito grave, porque estão quebrando um elo que existe entre Deus Pai e Jesus Cristo. Jesus falou em João 10,30, eu e o Pai somos um. Em João 14, 8 e 9, quem vê a mim, vê o Pai. Então o mesmo caráter amoroso de Jesus é o caráter amoroso do Pai, porque Hebreus 1,3 diz que Cristo é a maior revelação de Deus que existe. E o mesmo caráter justo do Pai é o caráter justo do Senhor Jesus Cristo. Então o que nós temos que fazer? Analisarmos as ações de Deus nos seus devidos contextos. Se fizermos isso, não veremos contradição alguma entre as pessoas da divindade. Ok, muito bem, muito bem. As perguntas não param de chegar aqui, ó. Manda sua pergunta pra gente através do nosso WhatsApp. O número é 12 981 51 0101. Pode ser SMS também. E pelas redes sociais, Facebook e Instagram. Instagram, @ Na Mira da Verdade. E no Facebook, namiradaverdade.nt. Essa aqui pelo nosso WhatsApp, quem mandou foi o Tiago. Ele diz o seguinte: boa noite, queridos Leandro e Tito. Gostaria de saber sobre o que a Bíblia diz sobre emprestar ou pegar dinheiro emprestado a juros. Não sai daí não, a gente vai para o intervalo rápido, mas a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo e a pergunta que ficou em aberto é essa, né? Boa noite, queridos Leandro e Tito. Gostaria de saber sobre o que a Bíblia diz
em emprestar ou pegar dinheiro emprestado a juros. Professor, tem alguma orientação sobre nós emprestarmos dinheiro para o nosso irmão ou pegar emprestado do irmão, né? Ele talvez esteja cobrando juros aí. Como é que é a situação? Tem alguma orientação bíblica para isso? Tem, Tito. Temos alguns textos bíblicos, em especial 2 muito interessantes. O primeiro, Deus proíbe emprestar dinheiro a juros a pessoas pobres, mas um outro texto, Deus permite emprestar dinheiro a juros a estrangeiros. Então, emprestar dinheiro a juros? Tem na Bíblia também? Tem também na Bíblia. Vamos ver aqui os 2 textos. O primeiro, Êxodo 22, 25. Ó. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Então esse é o texto, né? Que fala para quando a pessoa é pobre, necessitada, não empreste a juros, ajude ela a crescer. Agora, a Bíblia autoriza sim, quando a pessoa não tem essas condições de pobreza e quando, obviamente, no caso do israelita era um estrangeiro, Deus autorizava emprestar dinheiro a juro. Por quê? Há casos em que isso é justo, é a forma de ganhar. Por exemplo, um banco. Como é que um banco vai estar emprestando dinheiro sem ganhar nada? Não sobrevive. Tá? Óbvio que o banco não deve ter juros abusivos, porque aí já é outra história. Mas olha o que diz Deuteronômio 23, 19 e 20. A teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida ou qualquer coisa que é costume se emprestar com juros. Ao estrangeiro emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra a qual passas a possuir. Então aqui está a visão bíblica equilibrada sobre o emprestar ou não. Ok, muito bem. Próxima pergunta, Rogério Veiga perguntou o seguinte: boa noite, irmãos. Me tire uma dúvida. Os que morreram antes de Cristo, eles vão ressuscitar após a grande tribulação? Sou batista e moro em Itapeva, São Paulo, mas já estou aqui em Jacareí, pois amanhã vou gravar o Bom de Bíblia. Olha aí, o rapaz vai participar aqui da TV Novo Tempo no Bom de Bíblia. Já mandou uma pergunta aqui para o Namir, hein, professor? Diga aí, os que morreram antes de Cristo, eles ressuscitarão após a grande tribulação? É isso mesmo? Muito boa pergunta. Eu acho que vale a pena nós destacarmos aqui, professor, qual é o momento da ressurreição? Em que momento vai haver a ressurreição dos mortos, por exemplo? Primeiramente, a Bíblia menciona realmente, querido telespectador, e que bom que você virá aqui na Novo Tempo. A Bíblia menciona em Apocalipse capítulo 7, versos 13 e 14, que os justos virão realmente da grande tribulação. Ou seja, Deus não vai tirar a igreja do mundo durante a tribulação, mas vai guardá-la aqui neste mundo. Depois dessa grande tribulação, que será aquela perseguição contra os cristãos, aquele boicote econômico de Apocalipse 13, Jesus volta. E é por ocasião da volta de Jesus que ocorre a ressurreição de todos os justos. Então nós sabemos que existem 2 ressurreições gerais. A dos justos, por ocasião da segunda vinda de Cristo, num texto que eu vou ler aqui agora, e a ressurreição geral dos ímpios após o milênio, de acordo com Apocalipse capítulo 20, versos 4 a 10. Mas eu vou ler aqui um texto que fala da primeira ressurreição geral. Leia João 5 também, 28 e 29. Cristo fala da ressurreição da vida e da ressurreição para a morte, em João 5, 28 e 29. Agora, tem um outro texto aqui de Jesus, que é João capítulo 6, verso 40, que mostra que a ressurreição geral dos justos será tudo no mesmo momento, na segunda vinda de Cristo. E aí no versículo 40 de João 6, Jesus diz assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E quando você vai para 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, ali é dito que a ressurreição ocorre realmente na segunda vinda de Cristo, que virá ao som de trombetas,
haverá transformação dos vivos. Então não é um evento secreto, é um evento glorioso. Então esses textos, entre outros, ajudam você nessa resposta. Muito bem, professor, muito bem. Tem uma pergunta que chegou aqui pelo nosso WhatsApp e eu vou dizer uma coisa para você. Essa pessoa que mandou a pergunta para a gente, ela está aqui. Ela veio assistir e acompanhar o programa Na Mira da Verdade. É o Guilherme. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Está com o seu filho Luca e acompanhado da Lilian também. Muito obrigado pela presença de vocês aqui para ver se o programa é ao vivo mesmo, se o professor responde ali na lata, hein? A pergunta do Guilherme é a seguinte, a gente está vivendo aí, professor, num tempo de política, né? Esse ano vai ser um ano de política e a dúvida do Guilherme é a seguinte, a igreja ela deve se envolver ativamente na política, tanto no mundo quanto até no púlpito também? Há alguma orientação sobre a questão da política? Porque a gente sabe, professor, que dizem que a religião está muito envolvida nas coisas de um país, né? Nosso país é um país cristão e a religião, até que ponto é saudável esse envolvimento da religião na política, professor? E ele perguntou especialmente no púlpito, né? Uhum. Isso é algo que a gente poderia ajudar aí ele a entender, como é que é? Vamos ajudar, sim, o nosso irmão Guilherme que está nos acompanhando e o nosso telespectador. Nós acreditamos, biblicamente falando, eu vou ler aqui um texto, que temos que ter um equilíbrio em relação a esse assunto. O primeiro extremo realmente é fazer do púlpito um palanque político. Esse é um extremo e o púlpito ele deve ser usado para pregar a palavra de Deus. Agora, um outro extremo é não abordar pautas que são do interesse de Deus para a sociedade. Por exemplo, quando eu estava fazendo as matérias do doutorado ano passado, nosso professor de ética cristão, um professor nosso chileno, ele falou claramente o seguinte, não, vocês têm que falar de pautas. Por exemplo, aborto. O que Deus diz sobre aborto? O que Deus diz sobre casamento gay? O que Deus diz sobre pena de morte? O que Deus diz sobre pesquisas de células-tronco? Então, o cristão tem que se posicionar sobre pautas, porque se o cristão não mostrar qual é o interesse de Deus para a sociedade, ele não está sendo o sal da terra e a luz do mundo. Agora, ao mesmo tempo, o cristão que aborda pautas, aborda a política de um ponto de vista mais macro, não deve fazer política partidária, porque isso gera muito desconforto, isso gera muita briga desnecessária. Então, qual é a nossa postura? Como cristãos responsáveis com o nosso voto. Nós vamos analisar um candidato, não importa se é A, B ou C, temos que analisar o seguinte, as pautas que ele defende ou diz defender são do interesse de Deus para a sociedade? Se não for, já elimina tudo. Ao mesmo tempo, se acontecer de o representante que você não votou ganhar, você tem que seguir o princípio de 1 Timóteo 2, que diz o seguinte, ó. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o que esse texto diz? Independente do candidato que ganhar, mesmo que não seja da nossa preferência, devemos orar, pelo menos uma vez, para que Deus use esta pessoa, pelo menos para que Deus converta a pessoa, para que ela faça uma boa administração e faça o bem pelo povo. Então, em resumo, o púlpito não é lugar realmente para isso. Mas, ao mesmo tempo, a igreja não pode se precaver de ensinar seus membros sobre o que Deus pensa acerca de certas pautas sociais. Ou seja, a igreja tem que abordar de um ponto de vista macro, mas não de um ponto de vista partidário realmente. E sempre ser fiel às Escrituras. O púlpito é o lugar sagrado para pregarmos a palavra de Deus. E lembrarmos de Daniel. Daniel foi um homem extremamente usado por Deus. E ele foi uma luz.
nos impérios dos quais ele ali tomou parte na administração. É um desafio? Óbvio que é um desafio. Isso aí requer um chamado. Não é qualquer pessoa que pode estar envolvida diretamente com isso. Mas Daniel é um exemplo que nos mostra que é possível, sim, respeitar as autoridades, mas ao mesmo tempo não tentar impor a elas uma religião, mas influenciá-las, sim, através de boas pautas que são do interesse de Deus para a sociedade. Por exemplo, Deus quer que as pessoas tenham drogas liberadas? Deus não quer. Então nós temos que analisar todas essas coisas, mas, repito, se um candidato que é a favor disso ganhar, não é por isso que não vamos orar pela pessoa ou trabalhar até pela evangelização dela, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Muito bem, muito bom. Olha só a próxima pergunta que chegou aqui. Essa veio lá de Portugal. Eu disse que tinha uma pergunta de Portugal, está aqui. Joel Ferreira, telespectador de Portugal. Lá o pessoal nos assiste através de uma operadora por assinatura, a Mel. Então, se você está nos assistindo aí em Portugal, sinta-se abraçado aqui pelos os irmãos do Brasil e aqui do programa Na Mira da Verdade. Muito, muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa aqui. E o objetivo nosso aqui é juntos estudarmos a palavra de Deus. A pergunta do Joel é a seguinte: lá em Gênesis está escrito que homem e mulher os criou. É possível associar esta passagem bíblica às ideias de Freud, de que todo ser humano tem tendências bissexuais? Olha aí, professor. E ele fala, gosto muito de ver o programa. Obrigado pela sua audiência aqui no programa Na Mira da Verdade. Professor, que história é essa de Freud, de que todo ser humano tem tendência bissexual? Como é que é isso? Porventura pode ter qualquer tipo de ligação? Imagino que não, mas como poder responder a essa questão? Veja, Freud foi, obviamente, o pai da psicanálise, teve muitas contribuições importantes, né, para a ciência da psicologia, mas muita coisa que ele disse é errada, né? Por exemplo, ele dizia que muitos dos problemas psíquicos humanos são devidos à repressão sexual. Só que quando nós paramos para analisar, nós vemos na sociedade mais liberal sexualmente possível e as pessoas continuam doentes. Então não está bem correto isso, tá? Agora, sobre Gênesis, quando fala que Deus criou homem e mulher, nós temos que analisar o seguinte: qual foi o propósito de Deus ou do autor inspirado a escrever isso? Gênesis 1:27, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui não está falando de uma dupla, de uma bissexualidade. O propósito aqui é falar que Deus criou o macho e criou a fêmea. E se você olhar no contexto, quando Deus cria os animais, cada animal tinha a sua dupla, o seu parceiro, macho e fêmea, menos o homem ainda. Aí Deus esperou o homem sentir essa necessidade, né, de uma parceira e Deus cria. Então vamos pensar assim, o propósito de Moisés era falar da bissexualidade ou falar que Deus criou macho e fêmea? Falar que Deus criou o macho e a fêmea para se complementarem. Então é realmente inviável aplicarmos esse texto às ideias de Freud, até porque Freud nem era, né, a favor, diríamos assim, daquilo que o texto bíblico realmente ensina sobre certos aspectos da sexualidade. Professor, eu queria aproveitar nesse momento e oferecer para o nosso telespectador a revista Esperança Novo Tempo, Na Mira da Verdade. Essa é a revista aqui do programa, quem escreveu foi o professor Leandro Quadros e você pode receber essa revista na sua casa acessando a nossa plataforma. Você sabia que além de você poder pedir a sua revista, você tem todas as videoaulas desse guia de estudo ali na plataforma novotempocursos.com? É isso mesmo, é só você acessar novotempocursos.com e você vai ver as videoaulas da revista Esperança Na Mira da Verdade e ter a chance ainda de solicitar o seu guia de estudo para acompanhar, tá bom? Então acesse lá novotempocursos.com,
Faça a sua inscrição se você não fez ainda, é tudo gratuito, você tem todos os cursos bíblicos lá, com as videoaulas para você aprender e também ter a chance de pedir a sua revista gratuita. Tudo gratuito para você, tá bom? Acesse novotempocursos.com, faça a sua inscrição e tenha essa plataforma de cursos com todos os cursos da Novo Tempo, tudo completo ali em videoaulas para você aprender mais e mais da Palavra de Deus. Muito bem, nós temos ainda 2 minutinhos, 3 minutinhos, eu vou colocar mais uma pergunta aqui para o professor. Deixa eu ver se é essa aqui. Não é essa daqui não. Já mandou mais um monte aqui. Olha só, eu vou colocar a pergunta e nós vamos responder depois do intervalo, tá bom? Quem mandou a pergunta aqui, deixa eu ver o nome dele, não está aparecendo aqui. Boa noite, Tito, professor Leandro. O 5º mandamento, não matar, nos induz a uma questão inquietante. O rei Davi cometeu um pecado mortal ao se tornar homicida, mandando matar Urias. Já mandou outra aqui, espera um pouquinho. Mandando matar Urias, seu amigo e general. Isto o levou ao inferno? Se assim não foi, como entender a sina dos outros homicidas? Olha só a questão. Vamos para o intervalo rapidinho. Na volta, a gente dá a resposta na palavra de Deus. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, o tempo voa e as perguntas não param de chegar. Obrigado pela sua participação, obrigado por você insistir mandando suas perguntas. São muitas e muitas questões, mas a qualquer momento a sua pergunta é pescada. Não desista, tá? Continue mandando a sua questão. Essa pergunta aqui, quem mandou foi o Carlos Sérgio. Agora eu entrei aqui no nome dele, Carlos Sérgio, e a pergunta do Carlos é relacionada ao 5º mandamento, não matarás, que ele diz que nos induz a uma questão inquietante, porque o rei Davi cometeu um pecado mortal ao se tornar um homicida, mandando matar Urias. Isso o levou ao inferno? Se assim não foi, como entender a sina dos outros homicidas? Ou seja, será que o pecado de Davi o condenou à perdição eterna ou não? Como entender isso? Até porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Como é que ele me apronta uma dessa? Professor Leandro Quadros, como é que você sai dessa? Antes, só uma correçãozinha, o não matarás é o 6º mandamento. 6º mandamento, Isso. Olha aí, hein? Êxodo 20, verso 13. Nenhum apresentador lembra. Vamos lá, ó. Primeiramente, devemos considerar o texto de 2 Samuel 12, 13 e 14. Você vai perceber 2 coisas aqui. Que Davi se arrependeu e Deus perdoou, mas você vai perceber uma outra coisa. Deus não tirou a consequência do crime de Davi. Vamos ler aqui, 2 Samuel 12, 13 e 14. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Olha que texto forte. Deus perdoa o homicida? Perdoa. Mas Deus requer uma vida em troca da vida que foi tirada. Está aqui no texto. Não tem como fugir disso. Então Davi se arrependeu. Se você ler o Salmo 51, meu irmão, o Salmo 51 é muito importante. Um dos salmos mais bonitos da Bíblia é onde Davi confessa tanto o seu homicídio quanto o seu adultério, demonstrando o quê? Um coração totalmente arrependido. Então Deus pode perdoar o homicida, se ele se arrepender, pode, mas ao mesmo tempo Deus não tira a responsabilidade pelo crime. Isso é muito sério na Bíblia, porque a vítima que foi morta, ela é a imagem e semelhança de Deus. Então, a vida humana é sagrada para Deus. Muito bem, professor. Estou vendo aqui as perguntas que chegando no nosso WhatsApp. Obrigado pela sua participação. Olha, como eu estou aqui lendo a sua pergunta foi pescada, ela vai ao ar. Olha, professor, eu sempre digo, né? Não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Essa pergunta aqui é do Valdemar
Cachali de Santo, é assim que fala, meu irmão? A pergunta dele é o seguinte: por que a maioria dos protestantes não aceitam que, se não fosse um grupo de monges católicos copistas, nem Bíblias teríamos hoje? Obrigado. Dá para colocar aí, Tito? Sua pergunta foi pescada, meu amigo. Professor, os protestantes realmente não aceitam? Foram apenas esses monges católicos que preservaram a Bíblia, é isso? O que a história fala? Você tem alguma informação? Tenho sim algumas poucas informações. Veja, o que acontece, meu irmão? Muitos católicos, apologetas católicos, não estou falando dos irmãos católicos em si, porque os irmãos católicos não fazem isso, mas tem apologetas católicos que acabam de uma forma arrogante, né, dizendo o seguinte: vocês protestantes têm Bíblias porque os monges as copiaram. Só que isso é parte da história, isso não é totalmente verdade. Obviamente, muitos monges sinceros, filhos de Deus, fizeram cópias do texto bíblico. Mas muito antes deles, nós tivemos, por exemplo, escribas judeus. Os maçoretas, por exemplo, foram os grandes copistas que preservaram o texto bíblico. Então não dá para dizer que apenas os monges católicos preservaram o texto bíblico, mas também os judeus. Protestantes também copiaram vários trechos da Bíblia. Por exemplo, os valdenses copiavam trechos das Escrituras para evangelizar as pessoas. Por quê? Olha que contradição, né? Os monges foram usados por Deus, sim, para fazerem várias cópias do texto bíblico. Mas teve um período na época medieval que a igreja não permitia a leitura da Bíblia pelo povo. Era só o alto clero que tinha acesso ao texto bíblico. Entendeu? Então, o que acontece? O problema é contar parte da história. Os protestantes não vão aceitar parte da história. Alguns apologetas querem reescrever a história do texto bíblico. Isso não é correto e nem honesto. Agora, o protestante também não pode querer reescrever a história do texto bíblico. Temos que considerar todos os dados disponíveis antes de chegarmos à conclusão dos fatos, tá? Agora, nenhuma igreja pode dizer se eu sou detentora do texto bíblico. Quem preservou o texto bíblico foi o Espírito Santo, se utilizando dos seus servos, os profetas, copistas, a igreja cristã primitiva. E é importante destacarmos também uma coisa, né? O cânon bíblico não foi formado pela Igreja Católica ou por uma igreja. Na verdade, a igreja reconheceu aquilo que já estava formado muito tempo antes. Muito bem, olha, professor, estão nos assistindo também pelo YouTube. Estou aqui pescando uma perguntinha do YouTube. Quem mandou foi o Tiago Castelli. A pergunta do Tiago Castelli aqui pelo YouTube. Obrigado a você que está nos assistindo pelo YouTube também. Nosso canal é Novo Tempo ao Vivo. Você pode assistir toda a programação da Novo Tempo ao Vivo. Nós estamos ao vivo agora, então a pergunta aqui no nosso YouTube chegou. Ele diz o seguinte: olá, obrigado pelo programa instrutivo. Tito e professor Leandro Quadros, no fim dos tempos, o Espírito Santo, o Consolador, irá se afastar da terra e o amor esfriaria? A volta de Jesus está muito próxima, não é mesmo? Isso quer dizer que o Espírito Santo vai sair da terra? Professor, muitas vezes eu acho que nós não temos a noção do que é o Espírito Santo, porque, de acordo com a Bíblia, o Espírito Santo vive em nós, certo? Uhum. Se a Bíblia diz que no final dos tempos o amor se esfriaria, o Espírito Santo se afastaria, como é que vai ser, professor? Isso de fato vai acontecer? O Espírito Santo vai ser retirado da terra no fim dos tempos? O que acontece? Em Mateus 24:12, Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, realmente, a multiplicação do mal, da iniquidade, faz com que o amor se esfrie. Romanos 5,5 diz que Deus derrama o amor em nossos corações através do Espírito Santo. Então, na medida em que o amor vai esfriando, isso vai indicando para nós, sim, que o Espírito Santo está se afastando da terra. E por quê? Pelo simples fato de que o ser humano o rejeita, mas mais do que isso, Jesus está voltando. Quando Jesus voltar, o que isso indica? Que todos os casos foram decididos. Se todos os casos foram decididos,
chegará um momento em que o Espírito Santo deixará de atuar nas pessoas para elas se converterem. Nós entendemos que quando acontecer aquele evento de Apocalipse 13, que fala daquele boicote econômico contra os filhos de Deus, em que eles serão perseguidos, isso vai haver de novo uma união entre igreja e Estado. Isso é uma grande evidência, sim, de que o Espírito Santo terá sido retirado da terra. Porque chegar ao ponto de igreja e Estado se unirem para perseguir pessoas por causa da fé, isso demonstra que essas pessoas responsáveis estarão muito longe do Espírito Santo. Mas um detalhe que convém destacarmos: o Espírito Santo não será retirado dos filhos de Deus. Alguns acabam interpretando isso como significando que o Espírito Santo agora vai deixar de ajudar os justos no momento mais crucial da terra. Isso é impossível. Se hoje, com a presença do Espírito Santo, nós vacilamos e pecamos, imagine sem o Espírito Santo no fim dos tempos. Deus não vai nos deixar desamparados. Agora, é óbvio, quando conclui-se o juízo, a primeira fase do juízo, e Jesus volta, ele volta de acordo com Mateus 16, 27 e Apocalipse 22, 12, ele volta para dar a cada um segundo as suas obras. Então, o juízo já foi finalizado. Para alguém ser digno da primeira ressurreição ou da segunda, um juízo prévio foi realizado. Tá? Então, isso indica que o Espírito Santo não estará mais atuando na conversão do indivíduo, porque o caso dele já foi decidido. Então, o que você e eu devemos fazer? Estar preparados para a volta de Cristo. Lermos as Escrituras, orarmos diariamente, estarmos atentos às profecias, termos uma relação íntima com o Espírito Santo, porque aí a presença dele na nossa vida será constante e não precisamos temer os eventos finais se nós estivermos conectados ao Espírito Santo. Então, temos que entender o texto bíblico, nos aproximarmos do Espírito e contarmos com o poder e o batismo dele diariamente, para que quando chegar esses eventos finais estejamos preparados para eles. Professor, aqui a pergunta do Gilvan de Tiradentes. Gilvan, sua pergunta foi pescada e ele diz o seguinte: a minha pergunta tem a ver com o juízo investigativo. Nós estamos falando aí desse juízo final, né? Desse juízo, essa fase do juízo. Lemos em Hebreus 8, que lá diz que Jesus, depois de subir aos céus, entrou de uma vez por todas no santo lugar. Mas o juízo, ou a doutrina do juízo investigativo da Igreja Adventista, diz que Jesus só teria entrado a partir de 1844. Isso não seria uma contradição na doutrina adventista, já que o texto, como Hebreus e Marcos, dizem que Jesus, ao subir, está sentado ao lado de Deus Pai, e lá em Atos, Estevão viu Jesus em pé ao lado de Deus. A doutrina de que Jesus só teria entrado no Santíssimo parece ser incorreta. Obrigado se pescarem a minha pergunta, sua pergunta foi pescada. Professor, como que a gente explica um pouquinho aí para o nosso telespectador? Eu acho que isso aí é uma doutrina difícil, né? Mas eu acho que a gente pode, biblicamente, falar algumas coisas. Veja, meu irmão, o que existe é uma incompreensão da doutrina. A doutrina do juízo pré-advento, ela mostra uma fase do juízo, né? Tu veja, quando um comentarista chamado L. Hampton, comentarista bem antigo, evangélico, protestante, óbvio, ele não cria na doutrina do juízo pré-advento nos mesmos detalhes que nós adventistas, mas L. Hampton explicou uma coisa muito interessante, que o fato de na volta de Jesus existir a ressurreição dos justos e depois a dos ímpios, olha o que ele argumentou. Isso indica que um juízo prévio foi realizado para definir quem é digno da primeira e quem é digno da segunda ressurreição. Então, é uma doutrina bíblica, ela é lógica, ela é coerente. E ela não afeta em nada a compreensão de que existe um juízo final.
Agora, em relação ao que você abordou, nós não ensinamos que Cristo ficou trancafiado no lugar santo até 1844. Nós ensinamos, sim, que ele começou uma nova fase do seu ministério sumo sacerdotal a partir de 1844 no lugar santíssimo. Mas não quer dizer que ele ficou trancafiado no lugar santo até 1844. Outra coisa que nós consideramos, quando Cristo ascende aos céus, ele inaugura o santuário celestial para a obra de intercessão e depois de juízo, a partir de 1844. E isso não impede dele ter entrado diretamente na presença do Pai. Ele pode ir diretamente na presença do Pai, inaugurar o santuário e realizar a sua obra de intercessão no lugar santo. Outro detalhe, quando lemos Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, nós vemos que o trono de Deus tinha rodas de fogo, ou seja, é um trono móvel. Deus não fica fixo num lugar, no lugar santíssimo ou num lugar do universo sem sair dali. Então nós entendemos que isso não afeta em nada a nossa compreensão teológica sobre a doutrina do juízo pré-advento. Nós só entendemos que o juízo final tem 3 fases. Uma pré-advento, outra durante o milênio e outra após o milênio. E se um irmão de uma outra igreja não concorda com essa doutrina, mas se ele ao entendê-la, ele vai perceber que ela não afeta em nada na compreensão de que existe um juízo final e que ela não afeta em nada a certeza da salvação do crente, como muitos afirmam por aí de uma forma equivocada. Por exemplo, eu já vi na internet dizendo o seguinte: a doutrina do juízo pré-advento tira a certeza da salvação. De que jeito? Se a doutrina me ensina que o meu advogado de defesa é o meu juiz, como que eu vou perder a causa? Não tem lógica. Simplesmente a alegação de que ela tira a certeza da salvação do crente, tá? Então eu espero que nesses poucos minutos eu tenha dado uma pinceladinha, uma ajudada a você. E eu te digo, leia algo, leia alguma das nossas obras sobre o assunto e você vai ver a coerência lógica da doutrina. E se você não vier a concordar com ela, você vai ver que ela não afeta em nada a compreensão da doutrina da salvação e do juízo final. Eu acho que a gente só não pode deixar vaga uma data, né? 1844. Isso daí é um cálculo bíblico que chegou a essa data, né, professor? Não é uma data aleatória. Não. Isso não é uma coisa. Isso tem cálculos bíblicos para que chegue nessa data com comprovação histórica, certo? Tem. Então tem Daniel 8,14, quando fala das 2.300 tardes e manhãs e da purificação do santuário celestial. Você vai para Daniel 8,14, Daniel 9... E aí você vê, telespectador, tem um ponto de partida para a profecia e um ponto final. O ponto de partida é o ano 457 a.C., o ponto final dá em 1844. Então é com base nesses estudos que se chega a essa data. Então tem um livro que você pode ler, que é o livro... É um livro de... acho que é no Tribunal Celestial, eu não estou agora aqui para pesquisar, mas tem na loja. É um livro de Mervyn Moore, que fala sobre o juízo pré-advento, a base bíblica para essa doutrina. Você pode entrar no novotempo.com/loja, digita juízo, e aí vai aparecer, acho que é na Sala Celestial, eu não lembro, faz anos que eu li este livro. É um livro muito, muito bom para você ver a coerência da doutrina do juízo pré-advento, inclusive entender o cálculo que nos leva a chegarmos na data do início desse juízo. Então seria interessante você ler esta obra, uma fonte primária, para que você possa entender realmente a nossa perspectiva. Muito bem, professor. Com essa nós encerramos e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Obrigado pelas respostas bíblicas aí do nosso programa de hoje. Até a próxima semana, Tito, se Deus quiser, e que Deus, amigo telespectador, guie você cada vez mais na compreensão das Escrituras e a um encontro pessoal com Jesus, com Deus Pai e com o Espírito Santo. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, né? Sempre as suas perguntas e os seus questionamentos estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.